Bom, a gente vai começar o Notícia da Manhã falando sobre o assunto mais comentado em todo o país desde ontem à tarde, quando o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, foi vítima de um atentado durante um ato de campanha na cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. Você vê aí as imagens do momento do atentado. O candidato foi atingido com uma facada na região do abdômen no momento em que era carregado nos ombros por apoiadores de campanha. E depois desse fato, o Brasil inteiro tomou os olhos para Minas Gerais. O suspeito da agressão logo foi preso em seguida e foi levado para a sede da Polícia Federal, identificado como Adélio Bispo de Oliveira. Segundo a polícia, ele foi espancado antes de ser preso. Jair Bolsonaro foi internado na Santa Casa de Misericórdia, passou por cirurgia após constatação de ter sofrido lesão nos 2 intestinos e também em uma artéria que irriga a região abdominal. Em nota publicada pela Polícia Federal, houve a informação de que o candidato contava com a escolta de policiais federais e que foi instaurado um inquérito para apurar as circunstâncias do fato. E eu já começo aqui convidando o Elivaldo Barbosa, que já chega aqui. Olá, Elivaldo, bom dia. A gente já vai direto começar falando sobre esse fato que mobiliza não só o país em torno de um ato de violência contra um candidato em pleno processo democrático de eleição do próximo presidente da República, e não um simples candidato que nesse momento lidera inclusive as pesquisas de opinião de voto, né, Elivaldo? Enquanto o Elivaldo se posiciona, a gente vai mostrar aqui agora um vídeo do candidato Jair Bolsonaro logo em seguida a cirurgia pela qual ele foi submetido. Ontem ele foi submetido a uma grande cirurgia, uma cirurgia que tirou parte de um dos intestinos, o intestino grosso, que foi o mais atingido, e ele teve que receber uma bolsa de colostomia. Foi uma cirurgia que o levou para a unidade de terapia intensiva na sequência, e lá na UTI, já acordando no processo de recuperação da anestesia, Jair Bolsonaro gravou um vídeo mostrando-se consciente do fato que aconteceu com ele. Vamos ver. Que o candidato aparece no hospital, se a gente estiver aí, daqui a pouco a gente vai mostrar então. Mas, Elivaldo, nesse momento, o que pode significar esse atentado ao candidato Jair Bolsonaro dentro dessa disputa eleitoral? Olha, Nadia, é a tentativa de se colocar de novo o trem no trilho, ou seja, houve um fato extremamente lamentável, de grande repercussão, não só no país, mas fora do país também, no mundo inteiro, já repercute esse fato lamentável, que, de certa forma, agride a democracia, não só a integridade física de um candidato que disputa a presidência da República. Até porque isso nunca aconteceu no país, desde o restabelecimento das eleições diretas para presidente, em 89, e isso aí no passado, em 54, quando o jornalista Carlos Lacerda sofreu um atentado lá na sucessão do presidente Getúlio Vargas. Isso causou uma comoção nacional, uma grande crise política nacional. Esperamos que esse fato, apesar de ser lamentável, não tenha também esse mesmo desdobramento. Claro, vamos torcer para que isso ocorra. O negócio agora é torcer para que tudo volte à normalidade e o próprio candidato Jair Bolsonaro possa ter uma recuperação tranquila. O candidato Jair Bolsonaro, Elivaldo, ele recebia desde o dia 30 de julho escolta de policiais federais. 4 policiais federais sempre acompanham e acompanhavam Jair Bolsonaro durante todos os seus atos públicos especialmente. E em alguns momentos, Bolsonaro estava utilizando colete à prova de balas. Ontem, naturalmente, ele não estava usando colete. Ele nem ia participar desse ato no meio do centro comercial lá de Juiz de Fora. Acabou sendo convencido porque havia uma multidão esperando por ele, e aí aconteceu esse atentado contra a vida dele. O acusado, como já falamos, foi preso. A imprensa toda, claro, já noticiou. Já nós vamos mostrar a equipe médica se manifestando e também o vídeo do candidato Jair Bolsonaro e outras repercussões também. Entre os candidatos à presidência da República, o próprio presidente Michel Temer também se manifestando, solidário à recuperação de Bolsonaro. E vamos também mostrar daqui a pouco a repercussão aqui no Piauí. Nós ontem fizemos cobertura de um debate do Sindicato dos Médicos com os candidatos ao governo do estado, e lá eles também comentaram sobre o atentado ao candidato Jair Bolsonaro do PSL.
Continuamos falando aqui sobre o atentado ao candidato Jair Bolsonaro. Como a gente prometeu para você, vamos mostrar agora o vídeo que foi gravado no hospital logo após a cirurgia. Jair Bolsonaro tranquilizando os eleitores e os apoiadores de sua campanha. Agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável. E parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa, abençoada por Deus, detectou e evitou que uma hora acontecesse. Então, em nome deles, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil. O candidato Jair Bolsonaro, Elivaldo, que foi operado na Santa Casa de Misericórdia lá de Juiz de Fora, em Minas Gerais, um hospital muito bom, a sorte também dele ter sofrido um atentado desse porte, dessa gravidade, numa cidade que tem uma estrutura para recebê-lo, porque esse hospital, inclusive, realiza transplantes. A equipe médica estava muito preparada, ele foi, apesar de ter dado entrada no hospital em estado que eles chamam de choque, porque a pressão estava muito baixa, o grau de hemorragia era muito alto na cavidade abdominal, mas a equipe médica, depois nós vamos ver também aqui, muito preparada para socorrê-lo. E também próximo de grandes centros, como São Paulo, a equipe do Hospital Sírio-Libanês também já foi deslocada lá para Juiz de Fora. Então foram fatores aí médicos que propiciaram um atendimento rápido, eficaz, que seria aí, se fosse um local onde não tivesse tantos recursos, a situação poderia ser muito mais grave, envolvendo aí o candidato Jair Bolsonaro. O momento do país, Elivaldo, nós temos o ex-presidente Lula, que quis ser candidato, foi barrado pela Justiça Eleitoral, né, preso em Curitiba já desde o dia 7 de abril. Agora, o outro candidato líder nas pesquisas sofre um atentado desse porte. Então, o que se esperar desse processo até o dia 7 de outubro? Nádia, ainda é cedo porque o país vive em estado de choque. É um fato de grande impacto que, para você fazer algum tipo de análise ligando ao processo eleitoral, à disputa pelo poder, na mais importante eleição do país, que é a eleição de presidente da República, ainda é preciso que haja uma análise mais comedida, mais com outros fatores na mesa. Agora, o que existe no país é uma situação extremamente grave. Nesse quadro de disputa, nós temos um candidato aí que dispara nas pesquisas preso, condenado, preso, sem absoluta condição jurídica de viabilizar a sua candidatura, e o candidato melhor situado na pesquisa, aí com um lugar garantido num eventual segundo turno da disputa presidencial, na situação em que se encontra, né? Tem sofrido um atentado, está aí fora aí da campanha aí por alguns dias, inclusive projeções aí que dificilmente ele poderá cumprir a agenda da forma como ele está cumprindo atualmente até o final da campanha no primeiro turno. Esperamos que não, porque isso é ruim para a democracia, inclusive. Agora, é uma situação extremamente complexa, que de certa forma, Nádia, paralisa a campanha eleitoral no país. Pois é, a campanha de Bolsonaro fica extremamente prejudicada, né? Nós não sabemos ainda como o partido, o PSL, vai definir os próximos passos. O candidato a vice já concedia entrevista coletiva. Ninguém sabe se ele será a pessoa que estará cumprindo alguma agenda do candidato Jair Bolsonaro, que deve permanecer de 7 a 10 dias internado para se recuperar. Ele foi colostomizado, que é quando se coloca uma bolsa para fora, para que o que é produzido pelo intestino seja colocado nessa bolsa, e ele deve temporariamente ficar com essa bolsa, mas não menos que 2 ou 3 meses, mas isso de fato não o impediria de fazer alguma agenda mais leve até o dia 7 de outubro, mas não há possibilidade nenhuma, totalmente descartado, de que Jair Bolsonaro, pelo menos por 20 dias, consiga fazer alguma atividade externa de campanha. Então, essa atividade o partido vai ter que avaliar como fazer. E ontem mesmo, o candidato que mais centrava suas forças contra Bolsonaro, que era o candidato Geraldo Alckmin do PSDB, já manifestou solidariedade, e a equipe de marketing já repensa a estratégia de campanha. Não deve, claro, nesse momento, ser tão ostensiva
contra Bolsonaro. E tem que repensar mesmo. Aliás, foram todos os candidatos que disputam, os candidatos adversários, porque Jair Bolsonaro mantém-se uma postura de campanha, um estilo de campanha frontalmente de oposição, ou seja, contrária aos seus adversários, aos seus principais adversários, sobretudo. Então, todos os adversários já se manifestaram, o presidente da República, em solidariedade a esse ato, que foge à regra, foge totalmente à regra de uma disputa eleitoral democrática. Vamos voltar a conversar aqui sobre o atentado que aconteceu ontem ao candidato Jair Bolsonaro, contra o candidato Jair Bolsonaro. Vamos mostrar para vocês agora o que disse a equipe médica que atendeu o candidato. Ele deve permanecer, em média, uma semana, pelo menos, de uma semana a 10 dias internado. Não sabemos se na Santa Casa ou será transferido para um hospital de São Paulo, já que, como já disse aqui o Elivaldo, uma equipe de médicos do Hospital Sírio-Libanês, a pedido da família, chegou ainda ontem a Minas Gerais para avaliar essa transferência. Entrada no hospital com sinais de choque. Ele foi submetido a uma cirurgia em caráter de urgência. Foi uma lesão única, transfixante, mas foi uma lesão muito profunda. E os órgãos no abdômen, eles ficam sobrepostos, ficam um em cima de outro. Então, à medida que houve a penetração do objeto no abdômen, foram ocorrendo essas lesões.